Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu venho aqui mais uma vez contar uma história que eu achei muito bacana. E eu já peço a você assim, vamos junto curtir essa história, que ela é uma lição muito boa para nossa vida, de aprendizado. Mas eu gostaria que você inscrevesse no meu canal, compartilhasse, né? Tem muitas pessoas precisando ouvir mensagens de fé, de ânimo, porque no momento que a gente vive tem muitas mensagens negativas e com isso tem muitas pessoas também se deixando levar. Então compartilhe, dê o seu joinha aí, inscreva no meu canal, ok? Bom, a história que eu ouvi hoje fala de um sábio. Esse sábio já tinha uma certa idade, já era um pouco avançado de idade. Porém, ele tinha preocupação de criar um sucessor. Então andava sempre com ele um jovem aprendiz. Então esse jovem estava aprendendo tudo que o sábio ia fazendo e ensinando, ele ia guardando para si, porque futuramente ele seria o sucessor desse sábio. Então conta a história que um belo dia, os dois andando, né, nas cidades, eles chegaram a um lugar bem longe da cidade, havia um lugarejo ali e eles chamaram as pessoas ali e chegou uma família, chegou um pai, uma mãe e alguns irmãos, e esse lugar era muito pobre, uma casinha muito feia, o espaço era muito grande, o quintal, porém não tinha nada, não tinha nada. E esse sábio, juntamente com o aprendiz, começou ali a conversar com essa família, pediu água, né, e foi conversando ali um pouco. E aí, um certo momento da conversa, o dia foi passando, as horas foi passando, e aí chegou a hora deles ir embora. Só que antes, durante a conversa, o sábio já um idoso, ele perguntou como que vocês sobrevivem aqui nesse lugar. Eu não vejo plantação, eu não vejo gado, eu não vejo nada. Eu só vejo uma imensidão de mata, né? E não vejo mais nada. Como que vocês fazem para sobreviver? Porque eu vejo que a família é muito pobre, as crianças, vocês são de uma vida muito simples. E aí aquela família começou a contar, né? Falou com ele assim, olha, nós não temos nada, na verdade, nós vivemos assim. Lá no alto daquele morro, aí eles pontaram para esse sábio, lá tem uma vaquinha. E essa vaquinha, ela é magra e tudo, ela fica ali catando um pouquinho de capim, mas é essa vaquinha que traz para nós, que a gente busca todo dia, o leite. A gente consegue 1 litro de leite dela e aí a gente reparte aqui entre nós e assim a gente vai vivendo a nossa vida, porque a gente não tem mais nada para fazer. Aí beleza, o sábio falou, ah tá, despediu ali o sábio e o aprendiz, despediu daquela família e foi embora. Porém ele foi no rumo daquele morro onde estava aquela vaquinha. E aí conta a história que os dois chegaram lá em cima e empurrou aquela vaquinha morro abaixo. E foi embora, o sábio e o seu aprendiz foi embora. E aí conta a história, querido, que passou alguns anos, né? Passou ali um tempo e hoje aquele que era um aprendiz de sábio, hoje ele já era um sábio. Ele volta até aquele lugar. Ele ficou curioso, né? Como que ficou aquela família depois que aquela vaca foi empurrada ali? E aí a história conta que esse sábio veio novamente naquele mesmo caminho ali no vilarejo, foi e encontrou novamente aquele lugar. Mais ou menos ele sabia onde era a região, ele foi perguntando e chegou. Só que quando ele chegou nesse local, querido, a surpresa dele foi muito grande. Ele assustou, falou, não deve ser o mesmo lugar. Porque conta a história que ele já viu uma fazenda enorme, cheia de gado, cheia de plantas. Tinha uns rapazes, umas moças bem vestidos, bonito, no cavalo.
e muitos empregados. Ele falou, não, pera lá, eu acho que eu vim no lugar errado. Mas aí ele chamou ali aquelas moças, o rapaz, chamou aquela família, né? E ficou curioso, começou a perguntar para eles, quanto tempo vocês moram aqui? E a família falou, tem muitos anos que a gente mora aqui. Ele falou, mas como que era a sua vida antes? O que aconteceu? Vocês sempre foram próximos assim? Aí a família começou a contar, não, nós não éramos assim. Aqui não tinha nada, nós não plantava, nós não criava gado, nós não tinha nada, nós éramos muito pobres, não tinha roupa para vestir direito, não tinha alimento, éramos muito pobres. Até que um dia, e começaram a contar para ele a história, até que um dia veio aqui dois moços, e aí eles ficou com nós aqui o dia inteiro, e quando foram embora, a única fonte que nós tínhamos de alimento era uma vaquinha muito magra que ficava lá no alto daquele morro. E aí esses moços que vieram aqui, foi lá, falou que ia embora e jogou essa vaca fora, empurrou do morro abaixo. E aí nós ficamos muito assustados, muito tristes e muito bravos com aqueles dois. Só que daí, o que acontece? Naquela necessidade agora de conseguir alimento e sobrevivência e sustento, nós olhamos, não tinha mais o leite todos os dias, o que nós começamos a fazer? Nós íamos na cidade, pedir emprestado ali um pouco de grão, arroz, feijão, nós começamos a ir até os outros fazendeiros, outras famílias, comprava, fazia empréstimo, e aí a gente começou a plantar. E aí como a gente começou a plantar e estava dando muito certo, a gente começou a vender. E aí a gente começou a criar gado, a gente começou a vender alimento, grãos. E aí nós chegamos até aqui. Hoje nós somos muito prósperos. Mas foram aqueles dois que vieram aqui, empurrou morro abaixo a nossa vaquinha. Queridos, olha que história maravilhosa. Veja que lição isso tem para nós hoje. Muitas vezes a gente acostuma, né, com a nossa vaquinha. Muitas vezes a gente acostuma ali com aquele sustento, a gente não está satisfeito, a gente queria mais, queria avançar, prosperar, mas às vezes a gente satisfaz com aquilo ali. E muitas vezes a gente tem capacidade de ir mais além, né? Tem pessoa que está numa situação tão difícil que parece que não tem saída aquilo ali. Ela acha que ela vai viver o resto da vida daquela forma, miserável, daquela forma, sem conquistar nada. Tem gente assim. E muitas vezes falta o quê? Atitude. Empurrar para o morro abaixo aquela vaquinha quis dizer uma atitude de mudança, uma atitude de fé, de coragem. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus, Ele não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Mas muitas vezes nós não sabemos usar. Então, para você que acha que não sabe nada, não vai aprender, não vai conseguir, aprenda com essa história. Você é capaz de aprender algo. Com certeza, você pode transformar, você pode mudar, você pode ser diferente. Ok? Eu espero que vocês gostaram dessa história. Dê um ok, compartilhe, me ajude a divulgar. Eu sei que tem muitas pessoas precisando dessas palavras. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente as suas vidas.